Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, vocês acompanham aqui. Gente, o Igor Gomes falou sobre a saída dele do São Paulo, é impossível não rir, né? Ele está em um clube. Gente, eu pensei bastante pra falar isso, mas o Atlético Mineiro é um clube dos grandes do Brasil. Pra mim não é, com todo respeito ao Atlético Mineiro, pra mim não é um clube e com uma importância em Minas, justiça já feita lá, ele tem importância, mas no cenário nacional, pra mim, bem abaixo, com todo respeito, tá? E aí o Igor Gomes, ele tem que dar aquela... Ele, em uma entrevista, falou do São Paulo, ele tá em um clube de muito menor expressão, que é o Atlético Mineiro, então ele tá fazendo igual alguns jogadores que saíram e foram falar... Não foram falar mal do São Paulo, mas foram meio que jogar que a situação no São Paulo não é boa, não é legal, tipo o Tietê, né? Dar um histórico ali, dar um contexto, um cenário que talvez não seja tão favorável pro atleta. Depende de ser verdade ou não, nos diz muito sobre a pessoa, né? Aí o Igor Gomes ele fala assim, ó, e é impossível não rir diante disso, que o Igor Gomes fala assim, ó, abre aspas. Eu já estava em um momento que eu estava jogando em campo e não estava me divertindo. É claro que não, é claro que você não está se divertindo. Olha o futebol que você está jogando, meu camarada. Você chega, a gente vai jogar, eu jogo uma peladinha com os brothers aqui no meio da semana. Tem jogo ali que eu tô horroroso e eu não me divirto. É que eu me divirto por causa da resenha, porque eu já não tô jogando futebol profissional. Mas quando você não joga merda nenhuma, quando você não joga bosta nenhuma, você não consegue performar porque seu futebol não aparece, é claro que você não vai se divertir tanto. Você não acerta um passe, não acerta nenhuma jogada. Então como é que você vai se divertir? Então Aí ele continua. Em campo e não estava me divertindo. Eu jogava muitas das vezes. Eu jogava. Muitas das vezes me entregava e não era reconhecido. Não concordo com isso. Acho que a torcida nunca. Nós nunca pegamos no pé do Igor Gomes por conta da raça, né? Da vontade. Acho que isso nunca foi pauta pra ninguém. Nós sempre pegamos no pé do Igor Gomes por conta da qualidade técnica de futebol e porque realmente ele foi vítima, né? De um técnico que completamente incapaz de estar num time do nível do São Paulo e colocar o cara de uma forma exacerbada, de forma errônea, de forma errada, em um cenário que ele não podia ser um dos titulares do São Paulo, né? Teria que ter sido feito um trabalho completamente diferente. Então eu concordo que ele foi vítima ele foi vítima de um péssimo trabalho da comissão técnica que não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Aí ele fala, mas a parte do reconhecimento não me interessava. Aqui eu já acho chato, aqui eu já não concordo. Acho que todo mundo quer reconhecimento em qualquer ofício. Mas aí ele tá falando. Mas a parte do reconhecimento não me interessava. Ele tá deixando explícito que ele, né, que já tava tão difícil, tão ruim, que ele já meio que já tinha largado mão. O que mais me interessava era voltar a me divertir e ser feliz dentro de campo. Eu performava, mas não me sentia feliz. Aqui é já sacramentando, né? Já fechando completamente a porta e rachando completamente com o São Paulo. Mas assim, acho muito oportunismo falar isso agora. O Igor Gomes, ele sempre foi uma joia da base nossa. Nós sempre tivemos mais disposição, mais vontade a aceitar jogadores da base do São Paulo. E o Igor Gomes era um desses. E aqui ele tá falando que como ele, né? Como o cenário estava desfavorável para ele. Mas a gente sabe que não é só essa parte da história. Tem a parte da torcida, tem a parte do trabalho técnico muito mal feito, mas também. Igor, você tá num timeco aí agora que precisa de injetar milhões para ser alguma coisa e ainda assim não é, mas faltou futebol. Em muitos determinados. Em muitos momentos, todo mundo sabe que faltou futebol para você no São Paulo, mas que sua carreira seja boa, seja que você conquiste o que você quer conquistar. E é isso aí. Vamos meter marcha. Gente, não era nem pra começar falando do Igor Gomes, é que chega a ser engraçado, né? Claro que você não vai se divertir. Você se diverte quando você joga bola, né? Enfim. Gente, Bernardo Chapo, zagueiro que eu tô trazendo pra vocês aqui, uma coisa não dá pra... Aqui, gente, sinceramente. Aqui eu não sei o que está acontecendo. A informação que nós tivemos, que a gente sabe, é que o São Paulo estava bastante interessado no Bernardo Chapo do Ituano, o que é uma coisa já muito. Já nos deixa um ponto de interrogação, né? Porque
Quando você fala em Bernardo Chapo, é para você anunciar igual o Rai Ramos, igual esse Michel Araújo. Quando você fala num jogador desse, é pra chegar e fechar. Ó, contratamos um subjogador de um subtime, né? Aí, só que não, o Bernardo Chapo teria, o Ituano teria pedido 12 milhões e agora a informação é que o São Paulo tomou um chapéu do Fortaleza, que quem tá muito próximo de fechar com o Bernardo Chapo é o Fortaleza. Então, o que estão fazendo de propósito, gente? O que tá acontecendo com o São Paulo? Que nojo, nada, não falando do cara. Eu nem conheço, já falei aqui antes, nem conheço muito bem o futebol do Bernardo Chapo. Pra mim deve ser um zagueiro mediano, acredito eu, talvez bom. Não fui atrás e não vou atrás do futebol desse cara, mas que sacanagem é essa? Primeiro os caras pedem 12 milhões do Bernardo Chapo e o São Paulo tá colocando em negociação. Porque mesmo que vai pagar 9, 8, quem que é Bernardo Chapo? Aí tomou um chapéu do Forta. O que tá acontecendo, gente? Ó, sabe, dá nojo dessa gestão, dá nojo dessa diretoria, porque todo dia é uma vergonha diferente, uma coisa ridícula diferente, né? Então, ó, não dá nem pra comentar. Então, a notícia, a informação é essa de que o São Paulo estaria interessado no Bernardo Chapo e o Fortaleza tá na frente do São Paulo para negociação. Então, dá para levar em consideração o São Paulo? Dá para levar? Bom, comenta o que você acha sobre isso. Luan. Luan, na semana passada, tínhamos a informação de que o Luan está... Atualizações, né, no caso do Luan. Que o Luan iria renovar com o São Paulo estaria muito otimista, teria feito uma contraproposta e iria renovar pelo Luan. O Luan tinha, né, tinha se movimentado em referente à negociação e supostamente a favor do São Paulo para fechar com o São Paulo. Agora nós já temos uma conversa completamente diferente, que a vez está na mão do São Paulo para fazer uma proposta mais interessante de renovação para o Luan. Luan tem números ótimos no São Paulo pelo pouco que joga e o quanto rende em campo. Galera, aqui é onde, pra mim, isso é um dos... o caso Luan, a situação Luan, que não é de agora, já vem de alguns anos no São Paulo, pra mim explica, né? Mostra demais aonde que o São Paulo está falando de futebol. Um jogador que já provou que era pra ser titular do time, um jogador que já era pra ter tido mais moral. Pra mim, se não for o melhor, um dos melhores com certeza, desses últimos que vieram da base do São Paulo, um dos melhores, assim, com facilidade, um jogador pronto, um jogador que... A gente fala do Pablo Maia. O Pablo Maia, pra mim, eu gosto do Pablo Maia. Pra mim, é claro que deveria ter um trabalho técnico em cima do Pablo Maia, de um trabalho psicológico, né? Um trabalho mais bem feito, um trabalho que saiba dosar as entradas do Pablo Maia, não deixar ele marcando Everton Ribeiro e Arrascaeta contra o Flamengo com um só volante, né? O Pablo Maia, pra mim, ele poderia ser trabalhado de segundo volante por conta do chute. Então, o Pablo Maia, a gente vê que o Pablo Maia tem muito jogo que treme, que ele sente a pressão do jogo. O Luan, a gente já não vê isso. Independente das características, pra mim, são jogadores com características diferentes. Pra mim, o Pablo Maia avança melhor que o Luan e pra mim, o Luan marca melhor que o Pablo Maia. Mas dá pra ver que o Luan é um jogador um pouquinho mais velho que o Pablo Maia, mas também veio da base e quase da mesma posição, mas que já está pronto. Então é ridículo essa situação do Luan e para mim isso talvez tenha a mão do Rogério Ceni, talvez o Luan, não diretamente a mão do Rogério, mas a gente vê que o Luan talvez não queira ficar no São Paulo ou não se sinta tão confortável em ficar no São Paulo. Já falei isso aqui no vídeo passado. Pra mim, talvez não seja nem contratual. Pra mim, não seja nem, mas pediu tanto, o São Paulo não quer pagar. Pra mim, não é isso. Pra mim, isso o São Paulo conseguiria resolver. Pra mim, a questão é relacionado à falta de oportunidade, à falta de moral que o Luan tem, a tudo isso que a gente sabe que rola extra-campo, infelizmente, com o Luan. E quem se prejudica somente é a instituição São Paulo no quesito futebol e nós, torcedores que amamos o clube, porque o Luan é um cara que sempre mostrou, sempre se fez necessário e sempre rendeu muito bem quando jogou. Então, pra mim, isso é o espelho dessa baderna, essa bagunça, essa coisa ridícula que infelizmente o São Paulo nem se tornou, mas que esses caras que estão lá que vão sair, não sei em quanto tempo, mas Casares, que aparentemente vai se reeleger, mas um dia vai sair, Rogério Ceni, que pra mim tá com o final bem próximo, esses caras, o momento que eles estão lá, eles estragam tudo, eles destroem tudo, mas vai sair e quem vai perder de novo sempre somos nós, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação do Luan. Pra mim é muito mais por conta de como as coisas são feitas
de forma injusta com o Luan. Quero que vocês comentem o que vocês acham. Gente, David Terans foi oferecido ao São Paulo. Interessantíssimo, né? Um meio atacante muito interessante, bem habilidoso. São Paulo parece ter já logo desconsiderado, porque a gente imagina, né? De novo, a gente imagina que esses jogadores sejam o perfil de jogadores contratados sejam da escolha do Rogério Ceni, né? Nós tivemos o Michel Araújo, que acabou de chegar, que para mim é um jogador do perfil Rogério Ceni. É um jogador que ele vai poder mandar. Isso é opinião minha, tá, gente? A gente nunca vai saber quem que chega pelo Rogério e quem que não chega. Eles não nos deixam saber. Assim como Erisson, assim como o Jackson Mendes, nunca dá pra saber. O David a gente sabe, mas é um ou outro que a gente sabe que foi ele que pediu ou não. Mas aparentemente, para mim, esses jogadores de menor expressão é sim do gosto do Rogério Ceni, porque são subjogadores, são jogadores que não estão. São jogadores que não têm nome, que ele pode obedecer, que vão abaixar a cabeça e fazer o que ele quiser. Caso ganhe, o trabalho é 100% do técnico. Os jogadores são tudo lixos. Então, para mim, esse é o perfil de contratação preferido do Rogério Ceni. Não venham me falar que, te digo, é porque o São Paulo tá falido. Não, porque ele pedia o mesmo perfil de jogadores do Fortaleza quando ele estava no Flamengo, que é um dinheiro que é um clube que está com dinheiro para fazer grandes contratações e faz basicamente todo mês grandes contratações. Teve um áudio vazado de um cara de dentro do Flamengo que falou: a gente vai atrás de cara de Europa, cara pesado, cara bom, com nome bom. E ele só pede jogadores do Fortaleza, caras de segunda divisão, então isso é perfil dele. E aí o David Terans é um cara que foi oferecido e não é nem cogitado no São Paulo, aparentemente com um salário baixo, uma coisa supostamente possível se o São Paulo fosse atrás de uma negociação com o Atlético Paranaense, só que não é nem cogitado porque a gente sabe que um jogador desse não serve para esses que estão à frente do São Paulo, pro técnico, pra comissão técnica. Como é que você vai colocar um meio atacante habilidoso, um cara criativo, um cara bom de bola? Não põe. Eu coloco o Terans, não é igual, tá, gente? Mas eu coloco o Terans com uma situação parecida com o Nicão e o Patrick. Até talvez o André Anderson, mas o Nicão e o Patrick com mais nome que o André Anderson aqui no Brasil, pelo menos. São caras já meio que prontos, são a mesma posição, já tiveram vitórias, algumas vitórias expressivas, não muitas, mas algumas vitórias expressivas na carreira. São caras boleiros que chegam jogando, não são idênticos no futebol, não são, mas eu acho que é um perfil de jogador parecido. Os três são boleiros, os três são habilidosos, os três são com com bom jogo. E aí no São Paulo, com esse São Paulo que a gente vê hoje, à frente do comando técnico do Rogério Ceni, a gente vê que caras assim, nesse perfil interessante, que talvez fossem interessantes, que talvez dessem muito certo no São Paulo, sem chance nenhuma, infelizmente, né? Mas é isso aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sino, vão deixando um like. Obrigado e até a próxima.